Olá, rapaziada. Está começando mais um Maconhômetro Ciência. Esse que é um projeto do Cannabis Monitor, em parceria com o Psicocult, um programa de entrevistas com pesquisadores brasileiros e brasileiras que têm a maconha e a política de drogas como objeto de estudo. Essa é a nossa 25ª entrevista desse projeto e é a primeira dessa nossa terceira temporada. E hoje é com muito orgulho que receberemos aqui para uma conversa o engenheiro agrônomo Sérgio Rocha. Bom, para quem não me conhece, sou Marcos Veríssimo, sou antropólogo, pesquisador vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense e, juntamente com o meu parceiro Yuri Mota, também da UF, estamos aí à frente desse projeto de entrevista com pessoas que fazem pesquisas com a maconha ou sobre a maconha ou seus inúmeros atravessamentos, né? Enfim, e levam isso para o espaço acadêmico brasileiro, na universidade, nos espaços de produção do conhecimento. Enfim, esse é o espírito aí do programa. Beleza, Yuri? Vamos que vamos, velho? Salve, Veríssimo, beleza? Pô, é um enorme prazer estar aqui mais uma vez, especialmente agora, né, onde a gente está inaugurando essa terceira temporada do Maconhômetro Ciência. Para quem não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Yuri, eu sou formado em Política Pública pela Universidade Federal Fluminense e atualmente estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia e Direito, também da Universidade Federal Fluminense, e também sou um pesquisador vinculado ao Psicocult, que é um núcleo de pesquisa sobre psicoativos e cultura, um grupo de pesquisa vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC, da Universidade Federal Fluminense, a UF. Essa proposta ela tem como objetivo dialogar com estudiosos, acadêmicos dos mais diversos segmentos e áreas do saber, e desse modo a gente tentar contribuir para um mapeamento da produção acadêmica sobre a maconha, sobre a política de drogas na atualidade. A gente quer buscar compreender a realidade a partir da perspectiva dos próprios pesquisadores. E para isso, com muita honra, muito orgulho, hoje a gente vai receber para poder conversar com a gente o engenheiro agrônomo e doutorando em fitotecnia Sérgio Rocha. O Sérgio ele é graduado em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, e também é graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, onde ele já desenvolveu uma proposta de pesquisa sobre comportamento agrícola e de variedades de cannabis sativa. E aí, da graduação em diante, todas as iniciativas acadêmicas do Sérgio foram voltadas para o estudo da cannabis. Ele é especialista em agroecologia pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, mestre e atualmente doutorando em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa, onde ele estuda o melhoramento de plantas, recursos genéticos e biotecnologia, com foco principalmente no melhoramento genético da cannabis. Ele também é cofundador e membro do Grupo Brasileiro de Estudos sobre Cannabis Sativa, o GBEC, da Universidade Federal de Viçosa, diretor executivo e fundador da Adwa, Cannabis e Pesquisa Desenvolvimento, uma empresa de melhoramento genético de cannabis, autor da proposta de introdução da cannabis enquanto cultura agrícola no Brasil, autor do primeiro zoneamento agroclimático para cultivo de cannabis para uso medicinal e industrial no Brasil, e também da primeira caracterização agronômica de variedades de cannabis cultivadas no Brasil. Ele que foi responsável pelo primeiro programa de melhoramento genético de cannabis do Brasil, com cultivos e produção de sementes autorizados desde 2020. E, por fim, coordenador da comissão organizadora do Cannabis Colloquium, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. Bom, pelo currículo do Sérgio, diversas iniciativas, já deu para sentir que ele não está de bobeira, e a gente vai ouvir ele mesmo contar sobre todas essas iniciativas para a gente. Sérgio, chega mais, é um prazer receber você aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Yuri. Obrigado, Marcos, pelo convite. É um prazer participar, tá? E poder falar, assim, não só sobre a cannabis, né, mas poder falar também, assim, sobre a trajetória das pessoas, né, que estão envolvidas com a pesquisa, né? Então, acho que é uma iniciativa muito legal, porque a gente vê muito resultado de pesquisa, mas é importante a gente saber também um pouco
da trajetória, né, que os pesquisadores, as pesquisadoras passam para poder chegar até a produzir, né, esse conhecimento científico. Então, para mim, é uma oportunidade muito importante. Agradeço também. Espero que a gente possa trocar bastante informação aqui. Obrigado pelo convite. Valeu, Sérgio. Prazer todo nosso. E aí, como você já disse, né, a nossa proposta é começar essa conversa justamente pela sua trajetória, né? Como é que foi esse desenrolar, né, que te levou a ser hoje um pesquisador robusto nessa área aí, como o Yuri acabou de descrever. Então, fica à vontade aí para falar de como foi essa trajetória. Então, Marcos, a minha trajetória acadêmica, né, como o Yuri falou, eu comecei na geografia, né, em Belo Horizonte, mas o meu interesse pela cannabis, ele já vem de antes, ele vem da adolescência, assim, né, acho que aquela curiosidade de adolescente e muito por escutar, assim, eu me lembro que sou de Belo Horizonte, mas eu voltei para Belo Horizonte, morei no sul de Minas quando eu era criança, e na adolescência eu voltei para Belo Horizonte bem naquele momento quando o Plant Hemp tinha sido preso, né? Então, aquela discussão da cannabis, ela estava muito em alta no Brasil naquela época, na minha adolescência, assim. E era uma discussão que não era só sobre a maconha, né? Mas era sobre o impacto da proibição, quem eram as pessoas que eram perseguidas ali por aquela questão da cannabis, né? Por que aquela planta com tanto benefício ela era proibida e perseguida, a razão de todos os males da sociedade, né? Então aquela discussão ali na adolescência já me despertou muito interesse sobre o assunto da cannabis. Por que essa planta é considerada o demônio da sociedade e qual que é o impacto que proibir essa planta tem causado, né? A população negra, né? A população periférica. Então, esse assunto da cannabis já vinha comigo desde a adolescência. E na geografia, né? Na geografia a gente estuda ali a construção do espaço, né? Ou seja, como que as relações humanas elas estão, de certa forma, moldando o ambiente onde essas relações se dão e como que também esse ambiente ele também acaba moldando, de certa forma, a maneira como as relações humanas se dão naquele contexto, né? E aí eu fui levando um pouco isso para o lado da geografia, aprofundando mais essa questão de por que essa planta é proibida, onde é que o Brasil está perdendo economicamente, por que, né, que se quer proibir essa planta, onde que se deseja chegar com a proibição dessa planta, quem que está sendo perseguido realmente, essa guerra é contra quem, né? Então, ali na geografia, eu já comecei a estudar e aprofundar um pouco mais sobre esse tema da cannabis, academicamente falando agora, né? Só que sobre esse viés da ótica das ciências humanas. Então, eu lembro que eu cheguei a apresentar trabalho em alguma disciplina, né? E isso já causava muito impacto. Eu lembro de assim, alguns colegas de sala levantando e saindo da sala porque falavam que aquilo ali não era assunto para ser discutido na universidade, né? Não era uma coisa séria. E bem, então formei ali na geografia e fui trabalhar como professor. Fiquei 3 anos dando aula para a Secretaria Estadual do Estado de Minas Gerais no ensino fundamental. Tá? Durante a geografia eu também tive um contato muito grande assim, com essa parte de agroecologia, agrofloresta, então já tinha um pouco essa pegada do agro, eu sempre gostei muito dessa parte do planejamento agrário dentro da geografia. E depois de 3 anos ali dando aula, eu resolvi fazer uma segunda graduação, para conectar um pouco mais esse conhecimento técnico, né, de, beleza, eu gosto de agrofloresta, gosto de agroecologia, mas eu sentia que faltava um conhecimento técnico de como executar aquilo, não adianta só planejar, você tem que planejar e tem que ter um conhecimento técnico para poder falar como precisa ser feito, né? Então, vim fazer a agronomia aqui em Viçosa. E nesse momento eu não pensava em trabalhar com cannabis, tá? Mais ou menos em 2015, eu percebi que o movimento das mães, né, no Brasil estava crescendo muito, solicitando autorização primeiramente para importar o medicamento, mas já tinham mães que estavam conseguindo autorização para plantar cannabis, né? E aquilo me chamou muita atenção. Então eu fui fazer uma revisão de como é que está esse cenário da cannabis fora do Brasil. E aí eu percebi que Estados Unidos, China, Israel, Alemanha, Canadá, todos já estavam tratando a cannabis como, entre aspas, uma commodity agrícola, uma cultura agrícola igual milho, igual soja, igual cana, igual algodão. Já tinham investimentos sendo feitos para direcionar, né, tecnologia para essa planta como se fosse uma cultura agrícola normal.
E esses países eram e são os grandes competidores do Brasil no agronegócio. Então, quando eu vi, olha, as mães do Brasil já estão conseguindo autorização para importar essa planta. A matriz econômica brasileira, ela depende do agronegócio e é uma responsabilidade nossa entender isso. Que outros países dependem e vão depender do Brasil como fornecedor de alimentos, matéria-prima, e que a gente precisa fazer isso de forma sustentável. Isso é uma responsabilidade nossa global, né? E os grandes competidores do Brasil no agronegócio já inseriram essa planta na sua matriz econômica, ou seja, é questão de tempo o Brasil também despertar que vai ser importante a gente também inserir a cannabis como cultura agrícola na nossa matriz de produção, tá? E aí eu fui olhar e não tinham pesquisas agronômicas para cannabis no Brasil. Não tinha nada de pesquisa agronômica. Os únicos estudos que iam para a área agronômica que eu encontrei foram feitos pela polícia. Um em 1972, um em 2006 e um em 2015 e 2014, se eu não estou enganado. Tá? Todos com finalidade de, olha, essa planta aqui tem potencial de ser cultivada no Brasil, o pessoal vai querer, o crime organizado vai querer utilizar isso para plantar isso aqui, tal, vamos ficar atento, isso aqui que é uma planta de cannabis. Os estudos eram basicamente para identificar e falar que a planta tinha um potencial de ser produzida ilegalmente aqui no país. Então eu comecei a procurar os professores aqui na agronomia. Vamos fazer pesquisa para cannabis aqui no Brasil e vamos desenvolver as primeiras variedades de cannabis brasileiras, né? Dentro desse modelo, digamos assim, de agricultura moderna, né? Vamos melhorar geneticamente essas plantas, porque quando a gente está aqui na agronomia, a gente sabe que o sucesso da produção agrícola está muito ligado à qualidade do material genético que você tem. Uma mesma planta, ela não vai produzir a mesma coisa em ambientes diferentes. Então, você precisa de plantas diferentes, para ambientes diferentes, para finalidades diferentes, e é com isso que o melhoramento genético trabalha, né? Então, comecei a procurar os professores com essa ideia de, olha, vamos iniciar um programa de melhoramento genético de cannabis, e Viçosa tem muita experiência para fazer isso, tem muito know-how em pesquisa agronômica no país. Então foi a partir daí que eu comecei a conectar também esse meu interesse que já vinha da cannabis, esse conhecimento também ali da geografia, com essa questão da agronomia e propor, né, que os trabalhos que a gente começasse a desenvolver trabalhos para fornecer pesquisa e tecnologia para a produção agrícola de cannabis aqui no Brasil. Então, acho que, assim, foi mais ou menos essa trajetória, e aí fiz a graduação, né, o meu trabalho de graduação já foi focado em cannabis, minha especialização, o mestrado, e agora também o doutorado, todos com trabalhos aí na linha agronômica de cannabis. Em 2020, né, a gente conseguiu a primeira autorização do país para cultivar cannabis dentro de uma universidade federal, dentro de uma universidade brasileira, na verdade, né? Essa autorização, ela foi em meu nome, então foi uma autorização para o pesquisador Sérgio, foi o primeiro pesquisador autorizado a cultivar cannabis dentro de uma universidade brasileira, e a pesquisa com essa finalidade de desenvolver um programa de melhoramento genético para desenvolver variedades brasileiras de cannabis que possam dar suporte tanto para finalidades medicinais quanto industriais. Já existia pesquisa com cultivo de células in vitro no Brasil, isso já havia sido autorizado antes, então dentro de tubo de ensaio, isso já existia dentro de laboratório, mas pesquisa com cultivo da planta em si, da semente, até a semente, foi a primeira vez que foi autorizado em 2020, e desde então a gente mantém essas pesquisas aqui junto com a Universidade Federal de Viçosa. Valeu, Sérgio. Bom, a gente está falando então de cultivo da planta, planejamento, melhoramento genético, e aí queria pedir para você explicar um pouco mais para a galera que está ouvindo e para a gente também, né? Como é que funciona esse campo acadêmico da agronomia, né, em especial envolvendo a cannabis, e aí você pode falar disso tanto de maneira geral quanto na sua região, né, nas instituições que você estudou. E aí também queria te pedir, né, se você pudesse contar um pouco mais como é constituído o campo acadêmico da fitotecnia. O que é a fitotecnia, afinal, né? Porque, enfim, a gente que está nas ciências humanas talvez não conheça, e talvez o nosso público também ainda não tenha um entendimento sobre o que é. Então, queria pedir para você explicar um pouco mais, né? Quais são as metodologias, qual a importância do estudo, como que ele é feito. Certo.
Em relação ao campo, né, agronômico da cannabis, acho que tanto aqui na UFV, tá, quanto em outras instituições do Brasil, eu vejo que a gente ainda está assim, iniciando muita coisa. A gente está em fase realmente inicial. A gente tem que pensar que é uma cultura agrícola que tem quase 100 anos, né, que ela está como proibida no mundo todo. Então, todas as pesquisas que foram feitas para outras culturas agrícolas, elas não foram feitas para cannabis. E o Brasil é um país que tem um grande potencial de pesquisa agronômica, mas a gente é um dos que está mais atrás em relação à pesquisa agronômica com cannabis. Então, o que eu vejo hoje, assim, em relação digamos, né, como é que está esse campo, como está estruturado esse campo da pesquisa agronômica, tanto aqui quanto em outras instituições, eu vejo que estão surgindo muitas iniciativas. E isso é muito interessante, né? Então a gente vê surgindo novos grupos de pesquisa, ligas acadêmicas, isso está acontecendo em várias universidades do país. E isso é importante, porque é a partir disso que começam os trabalhos acadêmicos, primeiro trabalhos de revisão de literatura, né? Já que nem toda universidade ainda consegue cultivar, mas é muito importante a gente fazer os trabalhos de revisão da literatura para entender como que está esse contexto de pesquisa agronômica no mundo. A partir desses grupos de pesquisa começam a ter mais trabalhos. Hoje a gente já tem outras universidades além, né? Aqui de Viçosa, que já tem cultivo, por exemplo, a UFSC que iniciou um cultivo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte também está, né, para iniciar um cultivo. Então a gente vê que isso tem aumentado, né, mas muito aquém ainda do que é necessário ser feito em relação à pesquisa agronômica de cannabis no Brasil e o que tem sendo feito no mundo também, né? Eu acho importante, sim, que tem surgido esses trabalhos de revisão, que são muito importantes, e que já existem outros trabalhos, digamos assim, conceituais, que são utilizados para outras culturas agrícolas, que já podem ser, digamos assim, utilizados como base para a cannabis. Então a gente não pode falar que está tudo parado, né? Porque tem muito, por exemplo, se a gente pega estudos sobre metabolismo secundário de plantas, que é a rota por onde é produzido o THC e o CBD da cannabis, tá? Esses compostos, eles fazem parte do que a gente chama do metabolismo secundário de uma planta de cannabis. Então já existem muitas pesquisas sobre metabolismo secundário de cannabis, de plantas, digamos assim, né? Então a gente tem muita informação já sobre o metabolismo secundário de plantas que se assemelha muito ao que acontece na cannabis. Então tem muita coisa que a gente consegue aproveitar do conhecimento agronômico e levar isso para cannabis. Mas especificamente sobre cannabis, eu vejo que a gente ainda está engatinhando no Brasil, tem muita coisa para ser feita, mas é bom que estão surgindo essas iniciativas, como os grupos de pesquisa, ligas acadêmicas, porque é isso que fomenta os trabalhos de base e com isso a gente consegue ir avançando para desenvolver trabalhos mais elaborados, tá? Em relação sobre a fitotecnia em si, né? A fitotecnia, acho que a gente pode dizer que assim, é uma ciência que vai estudar ali todos os aspectos que estão envolvidos na produção vegetal, tá? Na produção comercial, digamos assim, né? De algum vegetal, tá? Então ela se subdivide em várias áreas de importância, né? A gente está falando aí, por exemplo, de linhas de pesquisa como agricultura orgânica e agroenergia. A gente está falando da fisiologia da produção e do manejo, né, da produção. Então, quais são os seus tipos de manejo que a gente vai ter ali? Adubação, irrigação, isso também de pós-colheita, né? Como é que a gente vai armazenar esse produto, tá? Tem a área também aí de melhoramento de plantas, recursos genéticos e biotecnologia, que é onde os meus estudos estão inseridos. A gente tem toda essa área de nutrição mineral, adubação, também de plantas daninhas, controle de pragas, doenças e a própria parte de produção de sementes e de propagação das plantas. Então a gente pode dizer assim que a fitotecnia, ela estuda todo esse contexto da produção vegetal e ela se subdivide ali em várias áreas. Cada uma dessas áreas vão ter suas próprias metodologias para desenvolver pesquisa. Então a gente trabalha com pesquisa, geralmente pesquisa experimental, né? Então a gente está sempre montando um experimento, onde você vai ter ali repetições e depois você vai ter que fazer aquela análise ali estatística, né? Enfim, para avaliar se o tratamento, se aquela resposta que você está esperando, ela é significativa ou não é significativa, né? Dentro daquela hipótese que você está formulando, tá? Então, aí para cada uma dessas áreas que eu falei da fitotecnia, você tem metodologias bem específicas. Na área de melhoramento genético, por exemplo, você tem várias etapas de um programa de melhoramento genético
para cada uma dessas etapas você tem metodologias bem específicas para executar cada uma delas, tá? Então, muitas vezes o pessoal também pergunta para a gente, muito curioso, né? Queremos ir em Viçosa para ver um modelo de produção de cannabis. E aí eu costumo falar com o pessoal, olha, gente, às vezes vocês estão esperando que vão chegar aqui e vão achar uma fazenda produzindo cannabis, né? E aqui a gente trabalha com ciência, é outro modelo de produção. Então a gente tem que controlar vários fatores para identificar se aquele fator que a gente está testando ele tem interferência ou não naquela resposta que a gente quer obter. Então, muitas vezes a gente não tem aqui um cultivo de cannabis para produção como se fosse uma fazenda, mas se a gente tem vários experimentos com finalidades e metodologias diferentes, tá? Veríssimo, antes da gente passar para a próxima pergunta, né? Só queria fazer um comentário, porque não tem como não falar com o Sérgio e não lembrar das nossas próprias pesquisas, né? Eu fiquei, enfim, pensando aqui muito que o Veríssimo, ele fez uma pesquisa comparada, né, entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires, na Argentina, sobre cultivadores caseiros de maconha e como acontece esse processo de domesticação da planta, né? E aí ele fala que esse processo acontece em via de mão dupla. Tanto o homem domestica a planta, quanto a planta domestica o ser humano. Mas também ele fala muito sobre como esse processo, antes desse boom medicinal, acontecia de maneira muito experimental, né? De certa forma, os growers, né, os cultivadores caseiros, eles vinham fazendo o que a ciência não fazia no Brasil, que era justamente experimentar e classificar. Obviamente que de uma maneira muito mais artesanal, né, mas vinham fazendo isso. E a gente pode ver na monografia do Sérgio Vidal, né, entrar no Grow Room, desde 2000, 2002, enfim, você tem esse tipo de conhecimento sendo produzido, né? O que cada genética serve para, enfim, tem ali algum tipo de estudo experimental artesanal sobre isso, né? E eu já fui para o lado do cultivo medicinal, né? Do cultivo terapêutico. Então, eu consegui entrevistar pessoas que receberam autorização na justiça e tentei focar muito nesse processo de transmissão de conhecimentos, né? Como os growers mais experientes ensinavam os pacientes, né? E aí como o próprio paciente virou um grower, né? E aí aqui eu fiquei viajando, né? Pensando muito sobre a conversa que a gente está tendo, que é isso, é o grower indo para dentro do campo científico agora. Né? Então você tem um cultivador que está se especializando dentro da área científica. Né? Então, deixa de ser artesanal. Não que seja melhor ou pior, né? Enfim, métodos diferentes. Né? Mas é isso, é uma produção, é um cultivo dentro da área científica. Isso é muito interessante. Era esse comentário, foi meio longo, mas... E Yuri, e achei legal, porque realmente isso que você falou é muito importante. Não quer dizer que o melhoramento de genético ele nunca aconteceu. Na verdade, ele sempre aconteceu. Ele sempre aconteceu de forma ilegal. Se a gente pega lá a quantidade da concentração de THC na década de 70, é de 6 a 13% no máximo, né? A 10%. Depois, ali nos anos 90, 2000, 15% já era normal. Recentemente, 20% já era algo que assim, já se deu como, já se naturalizou, né? Hoje a gente já tem plantas com 30%, 32%. Então esse processo ele vem acontecendo ao longo dos anos, né? O que acontece é que os métodos científicos muitas vezes foram deixados de lado e isso foi feito na base do empirismo, daquele conhecimento de campo que o cultivador tem, do olho do cultivador, dele saber o que é bom, do que não é bom, e ele conseguiu ter na evolução, digamos assim, na unha que a gente fala, né? Na raça, eles foram conseguindo e conseguiram obter resultados, sim. E agora o que a gente tenta fazer é aproveitar aquele conhecimento, aquela metodologia científica que foi aplicada para várias outras culturas agrícolas, a gente está tentando agora trazer isso também para a cannabis, porque a gente sabe que os ganhos são muito mais significativos quando a gente pega a metodologia, né, e leva isso realmente a sério. Então, acho que são coisas que agora a gente está realmente aprendendo também um pouco com esses cultivadores, trazendo essa experiência agora e juntando as duas coisas, porque não adianta nada um melhorista, né, um cientista melhorar uma planta se depois quem for cultivar essa planta não quer essa planta lá no campo. Então é uma via de mão dupla, né?
Tem que ter a resposta depois de quem está lá produzindo também para falar se aquilo ali que a gente está fazendo aqui é realmente aquilo que funciona e aquilo que eles querem lá no campo. Valeu, Sérgio. Bem lembrado, Yuri. Realmente, também estava aqui, enquanto ouvia o Sérgio falar, estava me lembrando de várias coisas. Também, né, o legal é que a gente vê, né, que quando a ciência ela se relaciona com a sociedade, né, você não fala em melhoramento em abstrato, né? O melhoramento ele visa, né, que condições, né? Visa que objetivos, né? E quando os objetivos são socialmente pactuados de maneira horizontal é outra coisa, realmente. Vamos lá. Nessa terceira pergunta, né, a ideia é a gente aprofundar um pouco mais sobre coisas que você já mencionou e tal, né? E eu queria te pedir para começar falando um pouco, né, do trabalho que você fez na graduação em agronomia lá na Federal de Viçosa, cujo título é Proposta de pesquisa sobre comportamento agrícola de variedades de cannabis sativa L com potencial para uso medicinal e industrial sob as condições edafoclimáticas do município de Viçosa, Minas Gerais. Então, Marcos, esse trabalho, tá? Ele, como eu falei, né? Quando eu fiz aquela revisão, como é que estava o contexto da cannabis em outros países, comecei a procurar os professores, falei, bem, vamos desenvolver as variedades nacionais de cannabis, então, né? Só que aí, de forma muito ingênua ainda na graduação, né? Como se isso fosse algo, assim, muito simplório de ser feito, sabe? E eu fui orientado pelo professor Caetano Marciano Azeredo nesse trabalho, assim, que se tornou até um amigo, e ele sabiamente, né, me conduziu, falou, olha, Sérgio, como não se tem nada de pesquisa ainda no país, a gente vai ter que dar vários passos atrás e começar esse processo de um programa de melhoramento genético. Ou seja, oficialmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é introduzir a cannabis oficialmente como uma cultura agrícola no país. Processo que a gente chama lá de introdução de cultivares, né? Então, esse trabalho aí nada mais é do que uma proposta de introdução da cannabis como uma cultura agrícola no Brasil. Só que também é muita ingenuidade achar que no primeiro projeto você já vai conseguir contemplar todo o Brasil, né? Então, a gente reduziu ainda mais esse escopo às condições de Viçosa inicialmente, né? E depois a gente poderia replicar esse trabalho em outras condições. Então, quando a gente fala lá condições edafoclimáticas, um termo diferente, mas a gente está falando aí de condições de clima e solo, ou seja, avaliar o comportamento agrícola de diferentes variedades de cannabis que possam ser utilizadas para fins medicinais ou industriais sob diferentes condições de clima e solo do Brasil. E a proposta nesse trabalho era de trazer 92 variedades, então eu fiz uma revisão de 92 variedades de cannabis, tanto medicinais quanto industriais, e a proposta é que fossem feitos diferentes sistemas de cultivo, tanto indoor quanto outdoor, com diferentes tipos de densidade de planta por metro quadrado, diferentes espaçamentos entre plantas, diferentes doses de adubação, para que a gente realmente pudesse selecionar, dentre essas 90 e poucas variedades, aquelas que tivessem um melhor desempenho, para já poder, pelo menos, falar, olha, de início essas daqui já servem para o Brasil começar a cultivar alguma coisa de forma competitiva, tá? Então, esse trabalho aí, ele é, digamos assim, essa primeira etapa de introdução de cultivares. Olhar para o mundo e falar assim, ó, o que está dando resultado no mundo todo, o que está sendo cultivado, o que está sendo de importância. Vamos tentar trazer esse material para o Brasil, vamos cultivar esse material aqui, vamos ver como é que ele vai responder, vamos selecionar aqueles que responderem melhor e vamos recomendar que a gente comece a produzir esses materiais aqui inicialmente, tá? Então, seria esse primeiro passo, pensando já nesse programa de melhoramento genético e pensando em recomendar algumas variedades para o Brasil. A partir desse trabalho aí, então, é que realmente aqui dentro da universidade despertou-se o interesse de pesquisa com cannabis, né? Porque aí, no dia da defesa, foi um trabalho que foi muito bem avaliado, e a gente chamou o chefe do departamento para poder assistir, chamamos professores do departamento de Direito, do departamento de Ciências Sociais, porque, sabiamente, o professor Caetano orientou que um tema que necessitava você ter, né, profissionais de outras áreas para poder também avaliar, porque não é simplesmente falar de uma planta, a gente está falando de lei, a gente está falando da sociedade, a gente está falando de valores morais. Então, esse trabalho deu muita repercussão aqui dentro da universidade.
Com esse trabalho, a gente conseguiu registrar o grupo de pesquisa, né, o Grupo Brasileiro de Estudos sobre a Cannabis Sativa, o GBEC, que foi o primeiro grupo que o CNPq reconheceu como um grupo exclusivamente para pesquisas sobre cannabis no Brasil. Então, um grupo multidisciplinar, que tem professores aí da área agronômica, mas do direito, ciências sociais. Então, acho que foi um passo muito importante assim, para a universidade reconhecer que esse era um assunto de interesse também para a área agronômica. No campo das ciências humanas, a gente já tinha, né, pessoas trabalhando com cannabis, sobre cannabis, mas na agronomia ainda era um tabu muito grande. E eu lembro que na véspera de eu defender esse trabalho, teve um professor que até falou assim, não, nós vamos ter que cancelar essa apresentação, porque você vai apresentar um manual de cultivo de cannabis e não pode fazer isso de jeito nenhum e tal. Aí o professor Caetano, que era meu orientador, teve que ir lá, bater na porta do cara e falar, não, peraí, não é um manual de como plantar maconha no Brasil. É uma proposta de introduzir a cannabis como uma cultura agrícola no país, né? E esse professor que tentou, né, entre aspas, barrar a apresentação, ele teve no dia da apresentação, depois elogiou muito o trabalho, sabe? Então, assim, eu vi que quebrou muitas barreiras aqui dentro da universidade, né, a forma como foi tratado com seriedade aquele assunto, e, assim, acaba que a gente tem que deixar um pouco, assim, da nossa história um pouco de lado nesse momento, sabe? Saber realmente qual argumento que você vai usar naquele momento ali, porque você tem um papel ali de convencer pessoas, né? Então, acho que foi um trabalho, foi um marco, eu acho, aqui na universidade, esse trabalho. Oh, show de bola. Salve o meu país, sul de Minas, né? Fala. Pô, então, aí depois da graduação veio a especialização em agroecologia no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, que rendeu a autoria do primeiro zoneamento agroclimático para cultivo de cannabis para uso medicinal e industrial no Brasil. Você pode contar um pouco mais para a gente, Sérgio, por favor? Esse trabalho é uma etapa seguinte, né? Então, assim, a ideia é que depois que você já identifica as características de algumas variedades, você tem que espacializar isso, né? Então, você tem que falar assim, olha, beleza, selecionei algumas plantas aqui que têm algum potencial com essas e essas características, mas aonde que elas podem ser cultivadas no Brasil? Então, a gente tem que mapear as condições brasileiras e relacionar essas condições ambientais com as características das plantas e falar, olha, aqui tem potencial para produzir por causa disso, 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 aqui não tem tanto potencial, se a gente quiser produzir aqui, a gente vai ter que melhorar as plantas para que elas sobrevivam a essa condição aqui, ou para que elas tenham um melhor desempenho nessa condição aqui. Então, é uma segunda etapa nesse processo de um programa de melhoramento genético, né? Depois, com aquelas variedades, com as características que você identificou daquelas variedades, você vai tentar espacializar isso. Para esse trabalho em específico, como a gente ainda não tinha cultivado efetivamente as plantas aqui, né, eu fiz uma revisão de literatura de dados de cultivos de plantas em outros países, né, e extrapolei esses dados aqui para o Brasil. Então, eu fui ver lá como é que era o clima das regiões onde surgiu a cannabis. Então, eu fiz toda uma revisão das classificações climáticas lá na Ásia, nas principais regiões onde a cannabis se desenvolveu, né, que a gente tem 4 regiões principais no mundo onde as espécies foram domesticadas, né? Então, busquei lá esses climas, comparei com o clima brasileiro, busquei dados das plantas, efetivamente, qual que era o desempenho das plantas, como que elas se comportam nessas regiões, e depois criamos modelos matemáticos para extrapolar esses resultados para o Brasil, pensando assim, olha, se a gente tiver aqui, se a gente quiser explorar todo o potencial que o Brasil tem, qual que é esse potencial? Pensando que a gente vai melhorar essas plantas e que a gente vai produzir plantas mais adequadas para o clima brasileiro, qual que é o potencial que o Brasil tem para produzir cannabis? Então, foi esse trabalho de zoneamento agroclimático, a gente produziu cerca de 45 mapas, a gente avaliou disponibilidade de luz, tipo de solo, disponibilidade hídrica, temperatura, diversos fatores, né, para poder chegar a esses resultados e identificando algo que, mais uma vez, né, a gente volta lá no conhecimento popular, no conhecimento empírico, algo que a gente sabe que já é uma realidade no Brasil. Então, a gente identificou que a região Nordeste, né, onde ali, principalmente chamada ali do polígono da maconha, né, que a gente sabe que tem grandes cultivos ilegais de cannabis no Brasil, aquela região realmente ela é uma região
com grande potencial para cultivo de cannabis. Não é à toa que esses cultivos eles estão instalados lá. Tá? Aquela região também centro-sul, fronteira ali de São Paulo, Paraná, né? Fronteira com o Paraguai, tá? Também foi uma região que o modelo indicou com grande potencial para cultivo de cannabis. A gente sabe que 70% da maconha que entra ilegalmente no Brasil ainda vem do Paraguai. Então, são dados que a gente utiliza uma metodologia científica para obter esses resultados, mas que a gente vê que o conhecimento popular também já trabalha com esse conhecimento empírico. O que a gente conseguiu fazer foi refinar mais esse conhecimento empírico, realmente delimitar as áreas, mostrar por que, por exemplo, a região amazônica, a região do Pantanal não são regiões muito boas para se cultivar cannabis, pelo excesso de umidade, solo que vai ficar muito encharcado, então são condições que a planta não tolera muito bem. Algumas regiões do sul muito frio, então isso pode gerar um estresse muito grande para a planta. Outras regiões muito quentes, isso também pode gerar um estresse para a planta. Então, o que a gente fez com esses mapas foi refinar um pouco mais esse conhecimento, já que quando a gente está pensando em fitotecnia, a gente está pensando em otimizar a produtividade, fazer com que o processo produtivo seja mais eficiente, com menor impacto ambiental e que dê mais produtividade, ou seja, que você tenha mais produto comercial por metro quadrado, porque assim você não precisa expandir fronteira agrícola à medida que a população também tende a continuar crescendo. Valeu, Sérgio. Bom, e agora, para a gente concluir esse pequeno tour que nós fizemos, né, essa visita guiada pela sua trajetória acadêmica, queria te pedir para falar sobre a pesquisa desenvolvida no mestrado, intitulada Caracterização de variedades de cannabis sativa L cultivadas no Brasil para uso medicinal e industrial. E pedir para contar um pouco sobre o que você vem desenvolvendo aí no doutorado e tal, como é que está aqui, a quantas anda. Esse trabalho do mestrado, então, foi quando a gente já conseguia efetivamente plantar, né? Então, foi depois que a gente conseguiu autorização para cultivar. Então, no processo de melhoramento, para melhorar uma população de plantas, né, a gente precisa de duas coisas, né, principais. A gente precisa que tenha variabilidade dentro daquela população, né? Ou seja, se for todo mundo igual, não tem o que melhorar, porque está todo mundo igual. Então tem que ter variabilidade ali dentro da população, tá? E você tem que ter indivíduos que tenham média diferenciada, né? Essa média, então, vou falar assim, você quer uma planta que produza mais THC, então no meio daqueles indivíduos diferentes tem que ter um que produz mais THC para você poder selecionar aquele que produz mais. Se você quer um indivíduo que seja mais resistente à doença, então você quer uma média diferenciada para baixo, ou seja, um indivíduo que tenha menos doença. Então você vai selecionar aquele que tem média favorável para aquela característica sua de interesse. Então, pensando em melhoramento, é basicamente isso. Você precisa de variabilidade e você precisa de média, né, diferenciada, identificar esses indivíduos que tenham a média diferenciada que você quer, tá? Mas, além disso, quando você identifica isso, você precisa cruzar indivíduos contrastantes. Quanto mais contrastantes geneticamente esses indivíduos forem, maior a chance de você ter ganhos com os filhos, ou o que a gente chama lá das progênies desses indivíduos. Quando você cruza indivíduos muito aparentados, tá? Mesmo que eles tenham médias muito altas, o ganho que você vai ter na próxima geração ele vai ser pequeno. Tá? Então você tem que cruzar indivíduos bons, é o que a gente fala, né? Indivíduos bons, mas indivíduos divergentes. Ou seja, indivíduos que têm uma distância genética grande, mas que tenham também bons desempenhos isoladamente. Tá? Então esse trabalho de caracterização, ele é um trabalho onde a gente trabalhou para estimar a divergência genética entre diferentes variedades de cannabis. Então, a gente conseguiu trazer 4 variedades diferentes. Uma foi de um próprio paciente aqui brasileiro, que já vinha mantendo uma variedade há algum tempo. 2 foi o pessoal da Colômbia, que doou para a gente. E uma veio de um grower da França, tá? Então, com essas 4 variedades, a gente cultivou essas plantas, né? A gente vai mensurando os dados dela e depois a gente faz um estudo para estimar a divergência genética entre essas 4 plantas, ou seja, quais plantas são mais aparentadas e quais são mais distantes geneticamente,
porque aí eu posso falar assim, ó, essas duas são as mais distantes e elas têm bons resultados, então eu vou cruzar essas duas melhor do que cruzar aquelas outras duas lá. Quando a gente está falando só de 4 variedades, é muito simples, dá para cruzar todo mundo com todo mundo. Mas existem milhares de variedades de cannabis e economicamente, né, não é viável você executar todos os cruzamentos possíveis. Nenhum programa de melhoramento dá conta de fazer todos os cruzamentos possíveis. Você tem que selecionar aqueles que tendem a ser mais eficientes, com maior ganho. Então, esse trabalho de caracterização foi justamente a gente estimar a divergência genética entre essas 4 variedades e poder agrupar elas naqueles grupos que são mais, que têm mais homogeneidade, separando aqueles grupos mais heterogêneos, tá? Para poder depois indicar os cruzamentos, que é efetivamente onde a gente faz o melhoramento genético. Então seria mais um passo dentro dessas metodologias, digamos assim, do melhoramento genético. Então a gente já selecionou o material que a gente vai importar, já selecionou aqueles que têm característica boa, já falou as regiões do Brasil, já falamos aquelas regiões do Brasil que têm potencial para cultivo de cannabis, agora a gente está efetivamente fazendo os cruzamentos para obter esses materiais melhorados para futuramente testar nessas áreas que a gente identificou que tem potencial para cultivo. E aí sim, depois que a gente testa esse material lá, a gente pode falar, olha, essa planta aqui é indicada para essa região aqui. Então, fizemos esse trabalho lá no mestrado. No doutorado agora, o nosso objetivo é chegar em algumas plantas que a gente possa realmente falar assim, olha, esses daqui são híbridos de cannabis brasileiras, e aí a gente pode agora ir para essas regiões que eu falei e testar esses híbridos para ver se eles vão ter bom desempenho lá. E a gente também está desenvolvendo aqui os genitores, ou seja, os pais que a gente vai manter aqui no nosso programa de melhoramento genético, porque eles têm uma característica de importância para a gente continuar melhorando a nossa população base, para sempre ter pais de qualidade, para poder gerar progênies de qualidade, que o programa de melhoramento genético ele não para, né? Então, o objetivo agora é a gente realmente chegar nesse material genético melhorado para que a gente possa continuar esse processo. Muito legal, Sérgio. Fiquei pensando aqui um pouco, né, sobre os pacientes, né, que vêm ganhando aí a autorização para poder cultivar em casa e tudo mais, e produzir o próprio medicamento, né? Eu vi uma reportagem que atualmente no Brasil já são mais de 2.700 habeas corpus concedidos. Isso é muito interessante, inclusive de pensar, né? E aí, obviamente, um pensamento só, mas de pensar na catalogação dessas genéticas, né? Assim, mais num sentido de compreensão, né? O que os pacientes que hoje têm autorização de cultivo, né, cultivam aqui no Brasil, né? De onde vêm essas genéticas, enfim, isso tudo é muito interessante. E voltando também um pouco nessa ideia do conhecimento empírico, né? Eu lembro que quando a gente começou a fazer a pesquisa, enfim, sobre as associações, né, dentro do Psicocult, alguns projetos financiados pela FAPESG, pelo CNPq, a gente tinha visto, né, que a Halete-Su, né, que é uma genética muito popular entre os pacientes aqui do Rio de Janeiro, vinha ganhando popularidade, estava ganhando muita popularidade, vinha tendo bons resultados com pacientes de epilepsia e autismo. Só que ninguém sabia o porquê, né? As pessoas tinham ali aquele conhecimento empírico, sabiam que ela era um high CBD, né? Tinham ali essa premissa, mas ninguém nunca tinha feito ali uma medição específica dos canabinoides, né? E aí, quando foi para o projeto PharmaCannabis, né, da UFRJ, que era coordenado pela professora Virgínia Carvalho, atestou que realmente a Halete-Su ela era high CBD e ela tinha ali condições de fornecer uma melhor qualidade de vida para esse tipo de paciente, né? Mas só que quem que introduziu essa semente? Quem que introduziu essa genética da Halete-Su, né? Foram growers que se ligaram nesse potencial, né, e tinham um tipo de conhecimento empírico para poder sugerir isso para os pacientes, né? Então não foi nem algo vindo da medicina, foi algo vindo do próprio cultivo caseiro, né? Isso é muito interessante. Bom, esse foi um comentário e aí vou passar para a próxima pergunta. Se você quiser responder alguma coisa relacionada a ele, você já junta aí. A gente viu, né, lá no seu Lattes que você é diretor executivo e fundador
aí eu vou pronunciar aqui de um jeito e depois você me corrige, né? Que é a ADWA, ou ADWA, Cannabis Pesquisa e Desenvolvimento, que é uma empresa de melhoramento genético de cannabis. Então, queria pedir para você contar um pouco mais para a gente sobre essa iniciativa. E eu vi também que o Personal Grower, que é um programa que está lá vinculado à ADWA, está vigente, né? E aí queria saber também o que é esse Personal Grower. A pronúncia é Adwa, Adwa Cannabis, tá? A Adwa é por conta de uma batalha que aconteceu na Etiópia durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente se inspira um pouco nessa história aí para ter fundado a empresa, tá? A Etiópia foi um dos únicos países, né, africanos que nunca foi colonizado, né? E durante a Segunda Guerra Mundial houve uma tentativa de invasão pelo exército Mussolini, né? E a Etiópia até hoje é um país muito pobre, então não dá para comparar a tecnologia bélica, né, da Etiópia com a tecnologia bélica e militar da Itália em plena Segunda Guerra Mundial, né? Mas os etíopes detinham um conhecimento de clima, solo e relevo do seu território muito grande, né? E eles elaboraram estratégias militares muito rústicas, baseadas justamente nesse conhecimento de clima, solo, relevo, por onde conduzir as tropas italianas, né? Para que eles pudessem montar armadilhas ali no meio do caminho e enfraquecer o exército. E na Batalha de Adwa, os etíopes conseguiram reverter a direção da guerra e expulsaram os italianos lá do seu território e mantiveram, né, a não colonização, digamos assim. E a gente vê o Brasil hoje, no contexto da cannabis, num cenário muito parecido, né? Onde a gente não tem a mesma tecnologia que países como Estados Unidos, Canadá, China, Alemanha, Israel têm para produzir cannabis. O nosso custo de tecnologia ele é muito alto comparado com o custo desses países, né? Mas mesmo assim a gente é competitivo na produção agrícola, no agronegócio, né? Porque a gente tem conhecimento de agricultura, a gente desenvolveu um know-how de produção agrícola aqui no Brasil que faz com que a gente seja competitivo com esses outros países que têm um custo tecnológico menor do que o nosso, né? E a nossa ideia é justamente essa, a gente aproveitar esse know-how que a gente tem de agricultura para impedir que o mercado de cannabis também seja colonizado só por empresas estrangeiras, né? Porque já existe essa tendência, né? À medida que o Brasil regulamentar o cultivo, a gente sabe que grandes multinacionais vão entrar no Brasil e a tendência é que elas se apropriem desse mercado, né? Então, como fazer com que esse conhecimento que a gente já tem de agricultura, né, de produção agrícola, a gente possa aproveitar esse momento para também beneficiar iniciativas nacionais e, de certa forma, resistir a esse processo de colonização. Então, daí surgiu o nome da Adwa Cannabis, né, que inspira aí os nossos trabalhos, tá? Foi uma empresa que ela surgiu aqui dentro da Universidade Federal de Viçosa, eu participando dos programas de empreendedorismo aqui do Parque Tecnológico, então a gente iniciou como empresa pré-incubada, e hoje a gente ainda é uma empresa incubada aqui dentro do Parque Tecnológico. O nosso foco é desenvolver, principalmente nessas variedades de cannabis melhoradas e adaptadas às condições brasileiras, né? E o software Personal Grower, inicialmente ele surgiu como uma plataforma para o nosso uso próprio aqui dentro da empresa, tá? A gente tinha a necessidade de mostrar primeiro que o que a gente estava fazendo era seguro, que não tinha ninguém desviando a produção, né? O pessoal tem essa mania de querer falar que vai plantar cannabis, o pessoal vai levar a cannabis para fumar e não sei o quê, esse preconceito, né? Então, uma preocupação que a gente tinha era poder mostrar que está tudo sendo controlado, né? Então, a gente criou o nosso próprio sistema informatizado para rastrear as plantas. Então, todo o nosso processo hoje, ele é rastreado via o Personal Grower, tá? Mas, além disso, a gente também trabalha com a parte de modelagem computacional, ou seja, a gente relaciona os dados ambientais, né, daquele local onde a pessoa está cultivando, com as características da planta e com essas modelagens agronômicas que a gente tem, a gente consegue prever algumas situações que podem acontecer ali naquele cultivo, de acordo com situações ambientais. Então, a ideia é ajudar o produtor também a ter menos custo, menos perda, né? E ter um produto de mais qualidade ali no final. Então, é um software que a gente chama aí de Agricultura 4.0, e que ele trabalha com essa parte de planejamento, da gestão, né, dos cultivos, da rastreabilidade e o auxílio na tomada de decisão
com esses modelos de previsão, né, que a gente tem, tá? Então, como eu falei, ele começou como um software para ajudar a gente, né, porque ficar anotando dado em papel, depois transferindo para planilha de Excel, para depois jogar num outro software para fazer análise estatística. Isso dá tudo muito trabalho e tudo muito passível de erro humano, né? Então, para a gente poder diminuir esse erro humano, os dados eles vão direto no aplicativo, depois da nuvem a gente já captura esses dados, já joga para um programa que vai rodar a estatística e depois a gente pode, inclusive, devolver esses dados lá para o aplicativo, para o produtor ter algumas análises de dados, inclusive, às vezes, em tempo real, tá? Então, começou como um software para ajudar a gente aqui no nosso trabalho de melhoramento genético, mas hoje a gente também já conseguiu disponibilizar isso para um teste com uma empresa no Uruguai, e a ideia agora aí a gente está buscando alguns parceiros para a gente poder ampliar uma equipe de TI, para poder escalar isso e disponibilizar isso realmente para os produtores, né? Então, acho que essa é a ideia. Hoje a gente trabalha com outras linhas de pesquisa também aqui, a gente, além do melhoramento genético, a gente tem trabalhos também na área de nutrição de plantas, né, desenvolvimento de fertilizantes, controle de pragas também, a gente tem trabalhos sendo feitos aqui. Então, hoje a ADA ela trabalha com diversas tecnologias para dar suporte para quem quer produzir cannabis. Nosso objetivo não é ser produtor de cannabis, mas sim fornecer tecnologias que auxiliem as pessoas, associações que querem produzir cannabis com baixo custo e com uma qualidade que atenda aí o mercado. Cara, é incrível, é muito inspirador ouvir você falar, né? Você descrever assim tudo que tem feito. Bom, Sérgio, você é o responsável pelo primeiro programa de melhoramento genético de cannabis do Brasil, com cultivos e produção de semente autorizados desde 2020. Com base nisso, quais são os desafios de pesquisar sobre esse tema da cannabis na universidade e principalmente para conseguir tais autorizações, né? Quais são os desafios, né? As dificuldades e o que se faz para superá-las? Marcos, essa é uma pergunta muito interessante, cara, porque eu acho que o maior desafio é a barreira moral ainda. Assim, eu teria muitas histórias para contar aqui, sabe? Mas eu acho que talvez uma das mais emblemáticas é a gente perceber que às vezes professores, pesquisadores, que antes faziam piada com a gente, sabe? Ah, é o fumacinha, é a galera da maconhinha, que sempre viram com muito preconceito e muito descaso a temática da cannabis, mas a partir do momento que a gente começou a sair na mídia, que o jornal vem aqui e quer tirar foto, que começa a ganhar um certo status, aí a mesma pessoa que te chamava de fumacinha agora já quer virar o doutor cannabis. Então, assim, para mim a maior barreira, e que ela ainda é muito velada, é a barreira moral desse assunto. Dificulta muito. Porque, assim, se você chega, bate na porta de um professor e fala assim, olha, eu tô aqui com um projeto muito legal para o milho. Cara, não tem barreira nenhuma. Agora, você fala a palavra cannabis e fala maconha, surgem N poréns, N mas, N entretantos. Então, assim, e eles existem, essas barreiras legais, elas existem, mas existiam também, né, para N outros tipos de pesquisa. Tá? Então, isso para mim ainda, eu vejo que é uma barreira a ser superada, tá? A burocracia para trabalhar com cannabis, ela é muito grande e dentro do setor público, de universidade pública, tudo é muito burocrático. Tudo demora muito, tudo tem que passar por vários conselhos, várias aprovações, a coisa às vezes não anda muito rápido, existe uma luta, uma briga de ego também dentro da academia, que é uma coisa que parece que trava tudo. Então, na hora que alguém parece que vai despontar com uma ideia, surge um outro lá que não quer perder o flash da foto, e aí parece que um começa a travar o outro, entendeu? Então, essas coisas, cara, é o que eu tenho visto que é onde está o maior desafio, sabe? O maior desafio não é a ciência em si. A gente perde mais tempo tendo que resolver essas outras questões, tendo que superar essas outras barreiras, do que efetivamente resolvendo problemas, digamos, técnicos e científicos. Essa questão que está por trás desse preconceito, desse racismo,
isso ainda faz a gente perder e se desgastar muito mais do que a própria pesquisa acadêmica, tá? Mas a gente tem, assim, falando agora da pesquisa, né? A gente tem dificuldade de recurso, cara. Recurso hoje para a ciência no Brasil já é escasso. Aí você vai falar que é para ciência com maconha, para plantar maconha no Brasil, aí que não tem dinheiro mesmo para fazer pesquisa. E pesquisa experimental, pesquisa agronômica é caro. O negócio não é barato não, entendeu? Gasta-se muito dinheiro para fazer pesquisa agronômica. É muito dinheiro que é investido em agricultura no país, mas para cannabis ainda a gente tem muita dificuldade. E os investidores brasileiros, eles são muito conservadores. Não se investe em tecnologia no Brasil, muito pouco, né, comparado com outros países. Então, mesmo enquanto empresa, enquanto startup, né, para o setor privado, pensando assim, a gente tem muita dificuldade de conseguir recurso para fazer pesquisa, tá? Então, isso é uma dificuldade. Na questão legal, a gente está vendo agora que a coisa está parecendo que está começando a deslanchar. Então, a gente viu a UFSC lá também conseguiu uma autorização, a UFR, né, no Rio Grande do Norte também conseguiu agora uma autorização da Anvisa. Então, mais 2 anos depois do que a gente tinha conseguido aqui, né, demorou 2 anos para uma outra iniciativa conseguir também uma autorização para cultivo, né? E a da UFSC foi através de judicialização, também teve que entrar na justiça, igual a gente entrou aqui, né? Então ainda é muito burocrático fazer pesquisa no Brasil. E olha que a gente nem está pedindo autorização para plantar, para vender, a gente está pedindo autorização para fazer pesquisa. Ou seja, a gente não pode fazer pesquisa para fornecer informação para quem toma decisão no Estado, para onde é que o Brasil vai andar, né? Fica uma situação muito complicada. Então, para mim, essas são as grandes dificuldades que a gente ainda enfrenta. A burocracia do setor público, ela ainda trava tudo, esse ego da pesquisa acadêmica atrasa muita coisa. A moralidade, o racismo em cima desse tema da cannabis e a falta de recurso, que aí a gente não está falando só da cannabis, né? Mas a cannabis ainda sofre mais com isso. Perfeito, valeu, Sérgio. E é isso, né, que a gente vê, né? Políticas públicas sendo desenvolvidas cada vez mais longe do conhecimento científico, né? Bom, mas queria pedir para você, de maneira breve, aí, contar para a gente o que é o Cannabis Colloquium, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. Logo depois que eu defendi o meu TCC e a gente conseguiu registrar o grupo, né, o GBEC, o Grupo de Pesquisa no CNPq, surgiu a ideia da gente fazer eventos acadêmicos para poder quebrar essa barreira desse assunto dentro da universidade, tá? Então, o Cannabis Colloquium ele foi o primeiro evento assim, oficial dentro, né, da agenda da universidade para tratar sobre a pauta da cannabis. Então, foi lá em 2018, a gente fez uma edição. Em 2019 a gente conseguiu fazer uma segunda edição, em 2020 estava programada uma edição também, mas veio a pandemia, né? Então o Cannabis Colloquium é um evento aqui dentro da agenda da universidade para justamente poder difundir esses assuntos de pesquisa, tratar o assunto aqui dentro do contexto acadêmico. Valeu, Sérgio. E quais seriam assim, as suas referências nessa temática? E quando a gente te pergunta isso, não se trata só da bibliografia que você usa nos seus trabalhos, mas também nas referências assim mais amplas no plano da cultura, enfim. Você já citou o Planet Hemp, né? Mas agora, de maneira geral, quais seriam as suas referências? Bom, cara, eu acho que assim, a minha principal referência é a minha família, né? Acho que assim, apesar de na minha juventude eu ter tido muito atrito com a minha família por conta da cannabis, mas digamos assim que eu consegui convertê-los, né? E hoje assim eu vejo como a minha grande referência, né? A música sempre foi uma grande referência para mim, né? Então assim, Planet Hemp, o Rapa, Nação Zumbi, o próprio rap internacional também, que na época falava muito sobre isso, né? Sempre foi uma referência para mim também. Falando assim mais especificamente de literatura, cara, não tem como não falar, né, dos blogs aí, Grow Room, né, que acho que todo mundo começou ali trocando ideia e lendo alguma coisa nesses fóruns, né, que é onde a gente começou a ter algum acesso de informação, digamos assim. E depois aí eu vejo muito alguns livros que eu tive contato na adolescência, o grande livro
da cannabis, né? Acho que é do Johan, se eu não me engano. Depois tive contato aí com o material do próprio Sérgio Vidal, né? Que acho que ajudou muita gente aí também. E depois a gente foi Cervantes, né? Rosenthal. Hoje eu já gosto muito do Mac Portland, do Ernest Small. Então hoje eu tenho ido mais um pouco para essa parte mais agronômica, mais acadêmica e do melhoramento genético mais específico, tá? Mas eu acho que no geral, assim, essas são, acho que as minhas principais referências ao longo dessa caminhada. E alguns professores eu posso falar aqui também, né? Acho que o professor Caetano, que foi um professor que aposentou, que para mim é uma grande referência, por ser um professor que nunca se preocupou em ficar fazendo pesquisa para encher prateleira de biblioteca ou para ficar enchendo revista, artigo em revista, ou esse ego de que eu tenho que sair na foto da capa da revista tal. É uma pessoa que sempre se preocupou em fazer ciência prática, ciência voltada para a população, né? Então, acho que também é uma grande referência para mim. E acho que são essas, no geral. Pô, massa. Muito obrigado, Sérgio. Bom, essa foi a nossa última pergunta e eu queria aqui, né, te agradecer profundamente, enfim, dizer que foi uma honra te receber, um grande prazer trocar essa ideia, conhecer um pouco mais da sua trajetória, do seu trabalho com a pesquisa, especialmente com a cannabis dentro da área da agronomia, da fitotecnia. Enfim, dizer aí que foi um imenso prazer. Eu agradeço, Yuri, agradeço aí, Marcos, a oportunidade aí também do Cannabis Monitor. Obrigado para a gente poder falar de outras coisas, né? Falamos aqui também de ciência, mas falamos aí da trajetória também da pesquisa, dos desafios. Acho que isso é muito importante. Eu fico muito feliz de estar no lugar onde eu estou hoje, de ter essa oportunidade e ver que, de certa forma, a gente inspira outras pessoas, né? Jovens, assim, a fazer ciência, a querer estudar sobre cannabis. Outro dia, vou até aproveitar a oportunidade, aconteceu uma situação muito interessante de um grupo de estudantes ainda de ensino fundamental, provavelmente, da escola pública, passando próximo à área que a gente faz pesquisa, e como eles se interessam, sabe? Em querer saber, isso aqui que é a maconha. Então, assim, quebra aquele preconceito e instiga a eles quererem se aproximar da ciência, da academia. Então, acho que também vai ser uma oportunidade muito boa a cannabis para a gente resgatar algumas pessoas que às vezes estão sem oportunidade, sem algum caminho assim, para seguir, e que veem alguma identificação com a cannabis, mas sempre olhar para aquele viés da criminalidade, né? Então, a gente olhar isso pelo lado da ciência, eu acho que não tem preço, né? Então, agradeço a oportunidade aí também. Obrigado, e para todo mundo que está ouvindo também, né? Valeu, Sérgio. Obrigado aí. E muito bom ouvir, né, uma pessoa cuja trajetória passou pela sala de aula no ensino básico, né, uma coisa que E aí você trouxe isso para a entrevista, né? Muito legal, né? Como é que foi? Isso teve lá, né? Desde que você começou a esboçar, né? Os primeiros estudos. Enfim, prazer te conhecer, cara, e prazer te entrevistar. Grande abraço. E um grande abraço também a todos os nossos ouvintes. Bom, galera, esse foi mais um episódio do Maconhômetro Ciência, iniciando a 3ª temporada. Um projeto de entrevistas com pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de drogas como objeto de estudo e se dedicam a produzir conhecimento científico sobre esses temas nas universidades. Esse projeto é fruto de uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Psicocult, que é o Núcleo de Estudos em Psicoativos e Cultura vinculado ao INCT-INEAC, o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, a UF. Fica aqui registrado o nosso agradecimento a todos os envolvidos e para poder acompanhar mais de perto o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. Se você curte esse projeto e vê relevância nessa iniciativa, fortalece o trabalho do Cannabis Monitor, contribuindo aí com qualquer cascalho através da nossa campanha de financiamento coletivo permanente no Apoia-se. O endereço é apoia.se/cannabismonitor. A gente fica por aqui, um grande abraço para geral e até a próxima entrevista. Valeu!